para gravar. Ouviram ou não? Pronto. Sim. Então tá, muito boa noite a todos. A gente está iniciando essa roda de conversa virtual com o coletivo Nossa Voz, que a gente aqui articulou durante essa semana para essa conversa aqui com um grupo que tem aí educadores, sociólogos, fisioterapeutas, gente da área de saúde, das artes também, porque além de professor também trabalho com cinema, enfim. E para que a gente possa ouvir um pouco mais sobre essa ideia de um coletivo, que é uma coisa significativamente nova, né? E para difundir essa ideia, que eu acho uma ideia bastante interessante, espero que a gente saia daqui desse encontro com mais do que a ideia de que seja interessante, que seja muito bom, e difundir essa ideia nos demais grupos aí de que pertencemos, o WhatsApp, Telegram, enfim, e todos os outros. Estamos gravando essa conversa aqui, né? Portanto, segurem seus cachorros, seus passarinhos, seus gatos, enfim, seus companheiros e companheiras, e vamos para a nossa conversa, né? Bom, nessa primeira hora, meu nome é Vinícius, né? Vou apresentar um pouquinho rápido. Meu nome é Vinícius Rodrigues, sou professor há 28 anos, sou professor da rede pública, da rede privada de ensino, também trabalho com roteiro para cinema há 10 anos, e, enfim, é isso. Sou pai, sou esposo, sou marido de Alessandra, que está aqui conosco nessa conversa, pai de 2 meninas. Aqui à esquerda, me dei licença de sair apresentando os que eu conheço. Temos Raquel também. Raquel é fisioterapeuta da área de saúde, está aí à esquerda, mãozinha para cima, também é mãe. Carol também em cima, é socióloga, também é mãe. Alessandra, que é professora também, educadora, professora da rede privada, da rede pública de ensino também. Quem está chegando agora, quem é, pode se apresentar, por favor, rapidinho. Estamos sem som. Sem som. É Dani Carvalho, ela faz parte do coletivo, do grupo de trabalho do coletivo Nossa Voz. Ótimo, ótimo. Então, pronto, já vamos passar essa conversa nossa, Marquinhos, até porque eu sei que vocês também estão muito cansados, aí eu vi que a agenda de hoje, a nossa ficou última, o último item da agenda de uma correria imensa de vocês, de que esse povo vai estar estourado. Vamos fazer uma conversinha de 2 minutos. Então, para não cansá-los muito, vamos começar. E assim, eu estabeleci algum roteiro, mas isso a gente também pode burlar um pouquinho. Mas, assim, inicialmente apresentar quem é que faz parte do coletivo e já de cara também que você pudesse explicar que ideia é essa de um coletivo para a gestão da Câmara Municipal, né? Tá bom? Então, fique à vontade para apresentar cada um dos membros aí do coletivo. Tá bom, então. Vou começar pelos que estão aqui. Alguns você já conhece, com certeza, né? Eu acho, primeiramente, agradecer o espaço, agradecer a iniciativa. São de momentos como esse que a gente vai ampliando e fazendo a nossa voz chegar em vários lugares diferentes, né? Então, agradecer primeiramente a oportunidade aqui de a gente estar podendo dialogar sobre essa nossa experiência, né? De construir uma candidatura coletiva. Então, começar apresentando Dani Carvalho. Dani, ela faz parte, ela é professora também, né? E ela faz parte do GT de Educação do coletivo Nossa Voz. Então, a gente diz que nós 5 que estamos como co-candidatos, disputando a vaga diretamente, nós somos representantes de um coletivo maior do que a gente. Então, a gente tem temos diferentes dimensões de coletividade que nós estamos construindo. Então, nós temos os 5 co-candidatos, que é Heloísa, né, Heloísa Cavalcante, jornalista e movimento de mulheres, militante da Marcha Mundial das Mulheres. Heloísa Cavalcante, não, Heloísa de Souza. Joel é que é o Cavalcante. Temos Joel Cavalcante, que é professor também da Rede Estadual de Ensino, professor de História, estudante de jornalismo, advogado formado, e cursando pedagogia à distância, que a gente descobriu, inclusive, durante a campanha. A gente ficou se perguntando, João, como é que você consegue fazer tanta coisa? Ele disse, não, é só encaixar nos horários que a gente consegue, né? Então,
e é militante também no movimento LGBTQIA+, fazendo parte do MEL, que é o Movimento do Espírito Lilás. Temos Juliana Silva também, que é a nossa mais jovem do coletivo, né? Ela vem do movimento estudantil, secundarista e universitário, fez parte do Levante Popular da Juventude, é formada em serviço social e trabalha no Serviço Pastoral do Migrante, lá no Mário Andreasa. Então, essa seria a Juliana Silva. E temos também a nossa mestra, que nós a gente, no processo, a gente foi se conhecendo mais, né? A gente já se conhecia antes das nossas lutas, desde 2013, digamos assim, que a gente se aproximou de iniciativas unitárias de construção para participar das manifestações de 2013, para construir o plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político em 2014, a eleição de Dilma em 2014, a formação da Frente Brasil Popular em 2015, a resistência contra o golpe de Dilma em 2016. Então, a gente vem fazendo lutas assim, lutas mais próximas desde 2013, né? E aí a gente foi se conhecendo melhor também na construção da candidatura. E aí a gente descobriu a nossa mestra, que a gente chama, né, Dona Zefinha. Dona Zefinha, ela é do movimento de moradia, é quilombola, é pedagoga também, é do movimento Sem Terra. Então, eu ficava dizendo, Zefinha, você é de todas as lutas, né? Então, da luta da moradia, ela está há 40 anos na luta da moradia. Então, por isso que a gente está dizendo que ela é nossa mestra, quem está nos ensinando. Então, nós do coletivo, os co-candidatos, nós fomos escolhidos nos nossos movimentos, né? Então, os nossos movimentos, dos quais a gente faz parte, faltou me apresentar, eu sou Marquinhos, né? Marcos Antônio Freitas de Araújo, sou formado em enfermagem, sou militante desde 2007, né? Formei enfermagem em 2008, não fui trabalhar na enfermagem, fiquei militando, né? Então, a Adriana chegou. E aí, em 2016, eu passei no concurso para a universidade. Então, sou servidor público federal aqui na universidade. Me aproximei do Teatro do Oprimido também durante a graduação em enfermagem. Então, cheguei a cursar também agora, recentemente, cursei a metade da graduação de enfermagem, só que aí, devido à conjuntura, 2014, 2015, eu tranquei o curso e não consegui mais voltar, né? Mas muito do que eu aprendi no curso eu usei nos atos, nas manifestações. Então, nós que fazemos parte como co-vereadores, nós fomos escolhidos pelos nossos movimentos, né? Então, os nossos movimentos nos delegaram essa tarefa de construir uma candidatura coletiva. E por que ela é coletiva, né? Porque a gente acredita que se a gente fosse cada um sair de forma individual, né, a gente ia sair com menos força. E não seria uma novidade, seria mais do mesmo na conjuntura aí de sermos candidatos, teríamos as nossas representatividades dos nossos movimentos, mas seria um alcance menor, digamos assim, da nossa construção. E sem contar que isso reforçaria, de certa forma, uma construção individualista, personalista, né? E a gente quebra isso, né? Com essa construção de um coletivo, né? Então, nós somos 5 em co-vereadores que nós estamos representando um coletivo maior, né? Que inclusive tem outros movimentos que fazem parte do nosso conselho político e que a gente quer fazer um exercício da democracia direta, participativa e direta, junto às bases dos movimentos sociais, junto com os movimentos sociais e onde não existe movimento social, estimulando a organização popular. Então, esse é um pouco do que a gente almeja e, de certa forma, do que a gente já está vivenciando, mesmo que remotamente, o processo que a gente está vivenciando na construção da nossa candidatura, né? Então, nós realizamos muitas reuniões do Conselho Político, realizamos reuniões do grupo de trabalho, né? Tem um grupo de trabalho da educação, um grupo de trabalho do GT, do direito dos animais, grupo de trabalho mobilidade urbana, uma série de debates que nós realizamos, né? Então, acho que, de início,
seriam mais esses elementos, e aí eu passo para Joel também, Heloísa, caso eles queiram complementar, e a gente fica aberto para perguntas. Eu vi que Mozinho chegou aí, Mozinho, só não estou conseguindo ver. Ah, tá aqui. Pois é, esse casal aí maravilhoso, hein, gente? Joel, Heloísa, Adriana, se quiserem complementar alguma coisa em relação a essa ideia da gestão coletiva, da ideia de uma gestão coletiva, porque aí depois a gente segue com algumas perguntas aqui ainda, tá bom? Beleza, vou falar aqui enquanto não chega a minha entrega aqui, enfim, o dono de casa é complicado. Pois é, eu tava segurando que é para você chegar ao iFood aí. Mas não chegou, eu vi que atrasou um pouco, ainda bem, dá para eu falar aqui. Marquinhos apresentou bem, enfim, o coletivo e aí. Mas a coletividade, o mandato coletivo, a candidatura coletiva, ela surge dessa necessidade de nós, militantes sociais, nossos movimentos, de ter uma representatividade. Marquinhos falou muito bem, é difícil, você não tem nenhum, por exemplo, um gay na Câmara, você não tem uma pessoa que defenda de fato a bandeira da educação pública na Câmara, ou uma pessoa quilombola na Câmara Municipal, uma pessoa negra quilombola, você não tem. Enfim, então, você tem, tipo, alguns mandatos que dialogam com alguns movimentos, mas representação, de fato, não existe. E na nossa política tradicional, na política brasileira mesmo, a gente sabe que as mulheres são a maioria da população, os negros também são a maioria da população, e mesmo assim são subrepresentados. Então, o mandato coletivo, ele vai ao encontro dessas representatividades inexistentes no nosso parlamento, a partir de você dividir o mandato. Então, Vinícius, você disse assim, Marquinhos seria o líder. A gente não trabalha nem com a ideia de líder, a gente trabalha aqui, tanto eu, como Heloísa, como Juliana, como Zefinha, enfim, somos, e Marquinhos, co-vereadores. Então, tanto faz reportar a um como ao outro. E aqui está a Dani Carvalho, que ela chegou recentemente. Dani também faz parte desse coletivo, do coletivo Nossa Voz. Porque nós cinco, como o Marquinhos falou, a gente representa apenas um coletivo que é maior, acreditamos de fato na democracia participativa e nas decisões coletivas. Desde junho, que a gente tem reunido o Conselho Político, movimentos, professores, militantes, para pensar o mandato. A gente não chegou, por exemplo, como algumas pessoas que ficou durante uma semana para construir propostas, para apresentar para as pessoas. Não, a gente fez plenárias. Evidentemente que não deu para fazer plenárias de todos os segmentos, todas as demandas, mas aquelas que não fazer plenárias, como especificamente da saúde, a gente dialogou com gente que milita pelo SUS, como Socorro Borges, como um grupo de médicos e médicas populares que nós temos também nos apoiando, para pensar essas propostas. Porque eu só vou poder dialogar e ter um mandato representativo, né, dentro dessa proposta, se tiver constantemente em diálogo com aqueles segmentos que querem ter vez e ter voz na Câmara Municipal. Então, esse é o nosso diferencial. Aqui não existe um personalismo. Por exemplo, está eu e a Luísa aqui. Zefinha está em outra ação, Juliana está em outra ação também nesse exato momento. Então, é nossa voz que está lá. Se nós não tivéssemos, por exemplo, se colocássemos Dani, você vai nos representar, Dani também seria a nossa voz. Então, a ideia é essa da política. É, de fato, vocês, as pessoas, professores, militantes, enfim, das diversas causas, e eu aqui, como Marquinhos falou, sou da educação, faço parte do coletivo Adélia de França, como o Dani faz parte, um coletivo que existe desde 2015 aqui em João Pessoa, de professores da rede municipal, da rede estadual e da rede privada, que dialogam temas de educação como um todo, inclusive quem quiser participar, se somar esse coletivo, será bem-vindo e bem-vinda. Então, também sou do movimento de direitos humanos aqui, já fui conselheiro estadual de direitos humanos, sou do movimento LGBTQIA+, também, enfim. Então, são várias representatividades que a gente está constantemente em diálogo. E a nossa proposta é essa, chegar na Câmara Municipal e não perder essa construção coletiva e participativa que a gente está fazendo desde a pré-campanha, que começou, a pré-campanha nossa começou em junho. Por que não começou antes? Porque antes a gente entendia que não, enquanto a pandemia estava muito mais grave, todo mundo em isolamento, fechado, né? Não fazia sentido a gente começar a dialogar propostas ou apresentar uma proposta se as demandas para solidariedades eram mais urgentes. Então, a gente começou oficialmente a pré-campanha em junho.
O modelo de mandato coletivo começou oficialmente no Brasil há 4 anos, lá em Valparaíso, em Goiás. Eram 4 militantes ligados à questão ambiental, ali na Serra do Veadeiro, né, em Valparaíso, Alto Paraíso, em Goiás, que decidiram, não, a representatividade que a gente quer ter na Câmara é uma representatividade a partir de uma causa. Então, você escolherá a figura lá, você oficialmente é o vereador, né, mas tudo vai ser decidido coletivamente, salário dividido, todas as causas, nada passava na proposta deles na Câmara se não fosse decidido pelas 4 pessoas. Em 2018, ampliou o leque de candidaturas coletivas para os parlamentos estaduais. Eu não conheço nenhum processo de candidatura para a Câmara Federal, mas para as assembleias legislativas tiveram várias no Brasil, e 2 tiveram sucesso. Aqui em Pernambuco, que é a Juntas, e em São Paulo, a bancada ativista. A Juntas é formada por 5 mulheres, né, mulheres da agroecologia, professora, ambulante, mulher trans. Em São Paulo tem um grupo muito maior, que são 8 pessoas, homens e mulheres, tem gays, tem trans, tem pessoas... João Pessoa, há outros coletivos, Joel? Oi? Há outros coletivos em João Pessoa, não? E João Pessoa oficial... Nessa campanha, não. Esses jogos tiveram sucesso. Aqui em João Pessoa, atualmente, existe uma candidatura que não tem o mesmo processo coletivo como o nosso, que eu não posso negar, que é a candidatura do Rafa Max, né? Ele coloca Rafa Max e Coletivo Popular. Ele se coloca como líder desse coletivo. A gente não se coloca como líder. Por exemplo, Marquinhos não é o líder. Marquinhos é co-vereador como a gente. Ele apenas tem os critérios de elegibilidade, ele é servidor público federal, né? Pode se afastar sem perder a função. Heloísa não tem esse vínculo empregatício. Eu estudo, então teria como também, além de ser professor, também sou estudante, teria como me afastar das minhas funções para me dedicar integralmente à campanha, apesar que a campanha a gente está se dedicando cada um integral nas suas possibilidades. Então, existe esse, de Rafa Max, que eles colocam quanto líder, e existe uma candidatura dupla, né, que é a candidatura da Rede Sustentabilidade, que é da Aniele, só que é diferente da nossa também, porque enquanto a nossa são 5 pessoas que todos são co-vereadores, a Daniele, o que eles colocaram é o seguinte: se ela ganhar para vereadora, ela vai ser vereadora e o rapaz, o Gustavo, vai ser chefe de gabinete. Então, não é o mesmo processo coletivo. Em Campina Grande tem uma candidatura coletiva, que é a Força do Coletivo, lá, que é parecida com a nossa também, e em Guarabira tem algo também parecido, mas assim, no modelo da coletividade, parecido com Pernambuco e São Paulo, a nossa é a que está mais próxima disso, não julgando as outras, não. Cada um tem o seu modelo de decisão, de coletividade, mas a nossa é nesse sentido. Tudo que a gente faz é decidido coletivamente. Quando o Marquinhos não pode ir, eu vou, a Heloísa vai, aí, enfim, professor Baunilha, que também faz parte desse coletivo. Não sei se vocês conhecem Baunilha, ele é professor também na direção do CITEP, ele estava na plenária também representando o coletivo Nossa Voz. Então, é dessa forma que a gente quer entrar no parlamento e apresentar essa proposta para vocês e ocupar a Câmara com essa vasta representatividade do povo pessoense. É por aí. Joel, e aí já fazendo gancho aí com a tua fala da Câmara, né? Em vencendo a eleição e em sendo eleito coletivo, vocês vão enfrentar uma Câmara que é absolutamente conservadora, né? Ou pelo menos tem se construído assim. Não precisa nem citar nomes aqui, mas enfim, o resultado que a gente tem é sempre muito pouco significativo do ponto de vista da representação popular, né? Que a gente tem é muito pior até do que o próprio executivo, que a gente já conseguiu eleger alguns nomes aí, enfim, mas a Câmara, ao contrário, tem um perfil muitíssimo conservador, né? E aí, como é que vocês imaginam que pode ser esse diálogo aí, né? A gente tem uma tradição de não eleger muitos candidatos de esquerda, né? E como é que vocês imaginam que pode ser esse diálogo aí com essa Câmara? Como é que vocês pensam em enfrentar essa Câmara conservadora, inclusive com pautas como essa aí, que eu acho importantíssima, LGBTQ+, né? Enfim, a representação que vocês têm aí do Movimento Sem Terra, por moradia popular, enfim, para uma Câmara que entende que todas essas bandeiras são comunistas, são de vermelho, enfim. Como é que vocês pensam em estabelecer esse diálogo?
Heloísa quer responder? Quero. Heloísa? Pronto. Então, minha gente, boa noite de novo, né? Entraram outras pessoas desde o início da nossa conversa aqui, pessoas amigas, muito bom estar perto de vocês, né? Agradecer a Vinícius o convite, ao grupo aqui, né, por esse diálogo, essa oportunidade. Realmente, assim, a gente, na verdade, nenhum de nós nunca imaginou na vida ser candidato ao legislativo, né? Na verdade, a gente está se colocando uma necessidade, dialogando com a pergunta de Vinícius, por uma necessidade mesmo de enfrentar essa situação que a gente está vivendo agora no Brasil, né? Que é o avanço do neofascismo, né? E o bolsonarismo, o conservadorismo, todas essas questões que a gente enfrenta hoje. E que estão muito bem representados na Câmara e que continuarão muito bem representados. Muito bem. Né? Na verdade, você tem 27 cadeiras, né? Das 27, por exclusão, vamos tirar assim umas 3 ou 2 cadeiras, e o restante é todo mundo altamente conservador, né? Representando ali interesses familiares e de empresas que estão ali dentro da Câmara, e muito misturados com os interesses de construtoras, né? Com vários interesses aí dos grandes interesses, das representações dos poderes econômicos que perpassam aqui João Pessoa. Então, a gente tem esse entendimento, a gente sabe que enxergando lá, quem tem que... E é por isso que a nossa forma, né? A gente até brinca dizendo, não vamos dizer que a gente é a nova política, não, porque muita gente, inclusive Bolsonaro, se elegeu dizendo que era o novo, né? A gente é a nova forma de fazer política, né? E de restabelecer o que deveria ser. Porque a democracia nada mais é. A democracia representativa é exatamente esse movimento que a gente está fazendo. É de juntar e colocar o povo, a representação do povo lá dentro, há um distanciamento muito grande, né? Hoje, o que a gente vê na configuração da Câmara é exatamente, não é a representação do povo de João Pessoa, né? É a representatividade desses interesses econômicos. Lá você vai ter quem vai defender as empresas de transporte público, né? Lá você vai ter quem defende os interesses aí dos shoppings da cidade. Lá você vai ter quem defende os interesses das grandes construtoras, né? Você vai ter ali dentro a representação dos grupos de planos de saúde privada, de tudo quanto é representação, menos que defende realmente o povo de João Pessoa. Então, por isso que a gente pensou nessa nova forma de fazer política e de trazer o povo junto. É por isso que a gente está dizendo. A gente tem um conselho político que é quem olha de cima, né? Quem olha de cima e diz assim, vocês têm que ir por aqui, vocês têm que ir por ali, né? Acho que o caminho tem que ser esse, né? Que é justamente um conselho mais amplo de representações de movimentos, de entidades, de sindicatos, de segmentos religiosos, né, que a gente também tem esse diálogo com alguns setores religiosos, que olham para a nossa candidatura, né, atualmente, e dizem, vocês têm que discutir tal coisa, a conjuntura leva vocês para esse lugar, né, o mandato, a candidatura tem que ir por esse caminho, e a gente quer também, ao chegar na Câmara, a gente quer realizar as assembleias populares, tanto as assembleias populares temáticas, como as assembleias populares por bairros e comunidades. Então, nessas assembleias, o povo vai entender melhor, primeiro, como funciona, porque muita gente não sabe qual é o papel do vereador, da vereadora, né? Muita gente não sabe como o povo pode intervir na aprovação das pautas, na aprovação dos projetos de lei, das audiências públicas, ou seja, de tudo que é discutido dentro dessa Casa Legislativa. Então, a gente quer justamente ser esse espaço, né? Esse espaço primeiro, também de influência, porque a gente acredita que a gente abre caminho, com a nossa candidatura, a gente abre caminho para que outras e outros
projetos sejam incentivados nesse sentido. Inclusive, depois que a gente lançou a nossa candidatura coletiva, outros também se motivaram para lançar as suas candidaturas. Foi o caso em Campina, o caso em Guarabira, tem em outras cidades também tem iniciativas de candidaturas coletivas, e é isso que a gente quer também incentivar outros processos organizativos, né? Então, as Assembleias Populares serão o povo efetivamente participando e discutindo das decisões dos rumos do mandato a partir do bairro onde você está, né? Qual é a luta do seu bairro? Qual é a pauta que você quer que a gente defenda da comunidade? E é isso que a gente vai fazendo, vai traçando lá dentro. Então, a gente quer, na verdade, a única forma a gente já sabe disso, Zefinha é uma das que diz toda hora, gente, a gente precisa de vocês. Em todo lugar que a gente vai fazer a nossa campanha, a gente coloca isso, a gente precisa de vocês. E aí já deixo o convite a vocês também. E a gente chegando, que a gente acha que a gente pode chegar, porque a nossa candidatura não tem rejeição, né? Ela não tem rejeição. As pessoas podem até dizer, olha, sinto muito, vocês chegaram tarde, já me comprometi com algum candidato ou alguma candidata, mas a ideia é ótima, né? Então, a gente acredita que a gente tem condição de chegar lá, e chegando para aprovar os projetos, a gente sabe, principalmente, de onde a gente vem. Nós somos pessoas que vêm de movimento social, né? Eu sou do movimento de mulheres, marca de defesa dos serviços públicos, Joel, da educação, LGBTQIA+, Zefinha luta contra a propriedade privada, né, gente? Que ela luta por moradia, né? Luta pela terra. Então, Juliana movimento estudantil, vem do Levante Popular da Juventude. Então, a nossa origem é uma origem muito ameaçadora para aquele espaço da Câmara Legislativa, no sentido que a gente está ali realmente vindo para dar voz a esses segmentos, diretamente esses segmentos organizados. Então, a gente vai precisar que o povo venha junto com a gente para poder a gente aprovar os nossos projetos de lei. É o que a gente sempre diz. Ideias a gente vai ter, porque em dialogando com o povo a gente vai ter ideias, vamos ter boas propostas para aprovar projetos e para apresentar esses projetos lá. Agora, para aprovar não, para apresentar projetos. Agora, a aprovação, ela só vai se dar se tiver pressão do povo, né, lá dentro. Porque a gente já sabe que nós vamos ser minoria, infelizmente, minoria dentro ali do espaço da Câmara de João Pessoa. Por isso que eu fiz a pergunta, né? Porque eu fiz a pergunta pensando exatamente nisso. Digamos que o coletivo seja eleito, e o que acontece? Os votos que vocês vão angariar são votos que vão concentrar numa força para eleger pelo menos ali 2 ou 3 representantes populares, de esquerda, enfim, né? E esse diálogo, queiramos ou não, ou queiram vocês ou não, ele precisará existir, talvez, e já ia uma intromissão minha, conceitual nisso, né? E não talvez pela intromissão, pela imposição, aliás, perdão, pela imposição, mas como conquistar. Eu acho que é fundamental que essas relações ali dentro, né? Elas não neguem a existência de uma Raíssa Lacerda, por exemplo, né? Elas não neguem a existência de outras pessoas que estão eleitas. Elas não estão ali por um golpe de Estado, né? Elas foram eleitas, né? E é preciso que haja esse diálogo, sabe? O eleitor, eu acho que ele é muito maniqueísta, né? O bem e o mal. Mas, óbvio, hoje uma virtude, se podemos dizer assim, celebrada pelo nosso representante maior, né, ocupando lá a presidência da República, que estabeleceu isso, né? Por mais que nós tivéssemos no passado um Fernando Henrique Cardoso, enfim, né, qualquer outro, acho que talvez parecido com isso só o Collor de Mello, de que criou esse maniqueísmo, eles e nós, né? Combater isso. Eu acho que é fundamental esse diálogo, até para que gestões como essa, legislaturas como essa se perpetuem, entendeu? Se perpetuem, e outras, como disse Heloísa, né? Elas inspirem outros grupos e outros coletivos, né? Essa ideia aí da ampliação ou da extensão da Câmara nas Assembleias Populares é um projeto, né? Eu acho que é um projeto de vocês, ouvir as pessoas, organizar ideias, levar as propostas para tentar serem aprovadas. Mas, assim,
enquanto coletivo, né, e representando essas, o que enquanto projeto já nasceu aí dessas representações de vocês, por exemplo, né? O que vocês, além das assembleias populares, que eu acho maravilhoso, né? O que mais vocês... Não, vamos fazer isso, vamos propor isso, e fazer não, ninguém faz nada ali, né? Propor isso, propor isso. O que o Nossa Voz, além de uma ideia tão legal como essa, pensa em levar para a Câmara? Tem alguma coisa concreta que vocês imaginam, enfim, enquanto vereadores? Fazer o caminho de volta. Começa aí, Marquinhos. Não, eu gostei da provocação do Vinícius, né? E ele citou Raíssa Lacerda. Raíssa Lacerda, por volta de 2008, a gente fez uma campanha contra os altos preços da energia elétrica, né? O MAB Nacional fez uma campanha contra os altos preços da energia elétrica, denunciando que a energia que é produzida pelas hidrelétricas, ela é uma das mais baratas, assim, a sua produção. No entanto, quando você vai pagar na conta, no consumo, as empresas botam o valor lá em cima, né? E teve um reajuste, na época, aconteceu um reajuste de 500% em cima da conta de energia, devido à privatização. E aí, a vereadora que encampou essa luta, junto com o movimento, foi Raíssa Lacerda. E aí, Gleice até disse, rapaz, eu tive que subir no carro de som com a Raíssa Lacerda, porque ela estava defendendo a nossa pauta, era a pauta para baixar o preço da energia elétrica. Aí a gente conversou, mas isso não é um problema, assim, é um problema para os dois, né? O problema, ela tá com a pauta popular, né? Então, se ela está com a pauta popular, pelo menos nesse aspecto, é saber explorar isso, né? Você entende a importância de um coletivo como isso para digamos assim, projeto de reeducação da Câmara, né? Exatamente. De reconstrução dessa Câmara, e não de embate? Eu acho que esse embate é o que é mais óbvio nesse momento político que a gente está vivendo, um embate que, obviamente, está também na ficção que esse povo criou, dessas relações políticas, né? Ao ponto de pessoas muito pobres, comprarem para elas essa ficção, né? E votarem no Bolsonaro, e votarem no Nilvan, porque se veem ali representados, né? Quando, na verdade, essas pessoas, e nenhuma delas tem uma bandeira de defesa dessas causas populares, né? E, então, quer dizer, eu acho que é nesse momento, olha, Raíssa, eu estou contigo e não abro agora, amanhã eu estou contra ti, mas assim, mas não é contra a Raíssa Lacerda, ou enfim, mas essa reeducação aí da Câmara, né, como a Assembleia Estadual, como o Congresso Nacional, talvez precise dessa postura. Eu acho que é isso que eu sonho um pouco quando eu penso numa representação como essa, em que você tem tantas categorias aí presentes, né? Então, podem falar um pouco mais aí. Eu vou falar assim, a partir da sua provocação, né, também ainda, Vinícius, a partir da sua provocação. Eu acho que a nossa candidatura eleita, né, nós vamos ganhar, com certeza. Onde a gente chega, a gente recebe essa revelação das pessoas, das amigas de Zefinha, as amigas de Zefinha, que muitas delas são evangélicas também. Inclusive, logo no início da campanha, quando a gente dizia assim, se a gente chegar lá, a gente era repreendido. Disse, não diga desse jeito, não. Você tem que crer que você ainda está lá. Crer nessa vitória que vocês vão ganhar. Conversa de se chegar lá. Não, você tem que crer, pensamento positivo. Então, tá bom, então a gente vai chegar lá. Então, muitas senhorinhas já preveram essa revelação, já revelaram para Zefinha. Então, é isso. Então, a gente lá na Câmara, eu acho que a gente não vai ter como fugir de momentos de embate e de debate mesmo, assim, de enfrentamento. Será preciso alguns enfrentamentos, com certeza, mas eu acho que a gente vai ter que saber como construir diálogos, construir pontes. Então, isso aí é outra coisa, né? Inclusive, para conhecer o funcionamento da Câmara lá, né? Acho que isso é outra coisa. E outra coisa também, que inclusive a legislação permite, que é algo que
eu venho refletindo, mas que quando a gente estiver conhecendo concretamente, a gente vai poder ver a melhor forma de utilizá-las, que é casado com as Assembleias Populares, que são as leis de iniciativa popular. Então, existe essa possibilidade dentro da legislação municipal, leis de iniciativa popular. Então, que inclusive você consegue ampliar esse debate junto à população. E aí você, com o mandato, você consegue dar um respaldo, fortalecer uma situação dessa, né? Eu lembro que no período do movimento estudantil, a gente tentou uma lei de iniciativa popular para fazer se eu não me engano, era para fazer uma análise que a gente chamava da caixa secreta das empresas de transporte coletivo, né? Porque o contador deles ele nunca tem lucro. As empresas de transporte coletivo nunca têm lucro aqui em João Pessoa. Então, é sempre E, na verdade, tem lucros, inclusive, que não são computados, né? Eles fazem publicidade também a partir dos ônibus. Então, como é que seria? Então, a gente tentou uma lei de iniciativa popular. E esbarrou, primeiro a gente esbarrou porque não tinha nenhum vereador que queria comprar porque, assim, é uma contradição. Você tem uma lei de iniciativa popular, mas precisa que um vereador apresente a lei para ela poder tramitar. Se nenhum vereador apresentar, ela não tramita. Então, é uma contradição ali que dificulta, né? Então, eu acho que é isso. Vamos ter momentos de embate, vamos ter que ter momentos de embate, vamos ter que construir diálogos, aí a partir das... uma outra coisa que a gente observa, Vinícius, é que muitos vereadores desses, eles são sagazes, são inteligentes, e pegam e formulam leis que são de interesse popular, só que eles não constroem isso com a população, né? Então, eles formulam as leis e, tipo assim, formulei essa lei, que maravilha, e tal, e querem os louros, né? A gente quer fazer um caminho diferente, assim, quer fazer um caminho em que as leis que a gente formula, que a gente vem a formular na Câmara, sejam fruto desse debate, dessa construção coletiva, e também seja fruto da pressão dos movimentos. Então, a gente está formulando essa lei porque vocês estão pressionando a gente, inclusive. Estão exigindo. Então, a gente é uma ferramenta dessa iniciativa de vocês. Então, isso é uma outra coisa que a gente quer fazer, né? Então, o embate vai ter que existir, o diálogo, esse caminho da iniciativa popular, e fazendo um gancho com esse caminho da iniciativa popular, a construção da pressão popular, né? Eu acho que a pressão popular na Câmara é algo que também pode ser vivenciado e ser experienciado, no sentido de que a Câmara se abra para o povo, né? Ela diz que é a casa do povo, mas não é bem assim, né? Dona Zefinha fala, a gente quer fazer, Dona Zefinha, essa sabedoria popular, né? De anos e anos de experiência. Ela diz o seguinte, olha, a gente quer fazer a Câmara de Vereadores nos bairros, ou seja, através das assembleias, das audiências públicas, mas a gente quer também levar o bairro para dentro da Câmara. Então, eu já fico imaginando como é que a gente vai fazer isso, né? Então, eu acho que, assim, tem muita coisa que a gente vai aprender no processo lá, conhecendo o regimento, conhecendo a legislação, né? A gente já tem estudado isso, mas só a vivência prática vai nos ajudar a ver os caminhos, né? Como água, quais são os caminhos que a gente vai encontrar. Okay. E para dialogar um pouco com a segunda coisa que você falou, das propostas, né? Quais as propostas concretas que a gente vislumbra, né? Então, a gente fez muitos debates, né? Inclusive, a nossa candidatura para uma candidata, tomou um corpo, inclusive, que tinha gente que dizia, gente, calma, vamos focar aqui, porque senão vai acabar virando uma candidatura para o executivo, uma candidatura majoritária. E não era esse o nosso objetivo, né? Mas isso nos ajudou muito a ter muitos elementos para vários temas e vários debates, né? Um deles, em especial, é o tema do trabalho, emprego e renda, né? E aí a gente entende a questão do trabalho, emprego e renda dentro de uma conjuntura nacional. Em que aspecto? Se você tem uma política nacional de geração de trabalho, emprego e renda, você consegue fazer com que os municípios consigam também aproveitar né, o governo federal puxaria essa corda e os municípios conseguiriam formular nesse sentido, né? Mas uma das propostas concretas que
a gente vai brigar lá e ver uma forma de fazer, porque no município de João Pessoa não seria tão fácil, não será tão fácil, mas é a formulação de uma renda solidária, nos moldes de uma renda cidadã que acontece em Maricá, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, que aí você já entra no outro aspecto do que a gente vai aprender nessa vivência de converiança, é no aspecto da disputa do orçamento público, né? Porque a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, como é que a gente disputa a prioridade desse orçamento para que ele atenda ainda mais as demandas da população. Então, a gente está um pouco... É algo que a gente está vislumbrando, assim, a partir da nossa experiência enquanto movimento social e a partir do que a gente já olha para a Câmara e vê os seus limites e as suas possibilidades, né? Por exemplo, uma potencialidade é essa. Se você tem uma lei de iniciativa popular da população, uma lei de iniciativa popular, você precisa de um vereador para poder que essa lei tramite. Então, a gente estando lá, a gente não vai se abster, né, de enfrentar esse debate. Bom, a gente tem perguntar a vocês se é possível que a gente possa se estender por alguns minutinhos mais. Se é possível aí, eu estou muito preocupado com o cansaço de vocês aí, mas enfim. É possível, estamos instigando. Tá bom, olha só, eu queria ver se alguém que está aqui, Raquel, enfim, Mouzinho, Carol, Ali, quiserem fazer alguma pergunta ao grupo a partir daquilo que visualizam, né, dessas relações aí de município e tal, se quiserem fazer alguma pergunta, inclusive baseado nas suas vivências, fiquem à vontade aí para questionar o pessoal, para, enfim, entender das proposições aí. Eu queria comentar que eu estou super feliz de ouvir a Chapa, alguns representantes dela, porque eu ainda não tinha ouvido, sabe? Assim, por causa da pandemia, certamente eu estou muito afastada da campanha eleitoral no sentido da minha presença, assim, física. E aí, parabenizar vocês, assim, estou muito feliz com a candidatura de vocês, dessa grande novidade em João Pessoa, que é a candidatura coletiva, que é uma candidatura que está sendo muito querida pela esquerda nesse momento, pelo seu alto teor de representatividade, ou seja, nós, como sempre, somos a minoria, mas vai ser um barulho muito bom, e para além do barulho, eu estou muito feliz também, porque eu ouvi, acho que a Heloísa falando sobre essas assembleias, essa possibilidade dessas assembleias, isso me anima muito, porque aí sim eu vejo um processo educativo, aí sim eu vejo uma pedagogia mesmo, política sendo inserida no projeto de vocês, e isso é mais uma fonte de otimismo para mim. E eu não conheço muito da política da Paraíba, porque eu não sou daqui, mas ouvindo vocês falarem nomes já, né, de Raíssa e dessas coligações e coalizões que eventualmente têm que ser feitas, eu imagino que o trabalho vai ser muito árduo, né? Para além das coalizões, eu acho que a briga vai ser muito árdua, mas a presença de vocês é muito necessária. E eu queria dizer para vocês que no meio dessa pandemia, assim, desse desalento político, vocês são uma fonte de otimismo, sim, assim, não só para mim, mas para muitas pessoas com quem eu tenho conversado, né? E é muito bom, porque eu não estou perdendo a esperança em nenhum momento, né? Me recuso a isso, né? E estou lembrando dessas últimas palavras de Mujica, da aposentadoria dele agora, na semana passada, há 15 dias atrás. Então, nesse sentido, eu queria perguntar, talvez a Heloísa pudesse responder, ou falar um pouco mais sobre essa Assembleia, sobre essa importância dessa pedagogia política, que vocês vão tentar inserir no mandato de vocês. Heloísa ainda está? Não sei. Estou aqui. Vocês estão me vendo? Ah, tá. Não estou vendo. Talvez não. Puxa, por que não está, velho? E antes ainda tinha um H alguma coisa, agora nem isso. Oxi, pois então, será que... Eu não sei o que acontece, porque eu estava no computador, eu saí... E entrei no celular, justamente porque vocês pediram... até um pouco frustrado, assim, porque uma co-vereadora muito tímida. Aí eu digo, isso não é benéfico para o coletivo. Pois é, então quer dizer que vocês não estão me vendo ainda, o vídeo? Não estamos. Puxa, mas então o que está acontecendo? Não sei, mas fale, que é mais importante a sua voz. Oh, meu Deus! A nossa voz. A nossa voz, e para mim eu estou aparecendo, sabe? Eu saí do computador, vim para o meu celular, porque eu achei que era do computador, mas então tá do mesmo jeito. Será que é a internet?
Pode ser, pode ser. Deixa eu É falar. internet, Heloísa. Deve ser. Porque você, para mim, tem hora que aparece, tem hora que desaparece. Aí agora também não está aparecendo, não. Ai, que frustração, minha gente. E eu achando que eu estava aparecendo, mas. Toda uma enfim. performance, né? É. Então, gente, vê só, as Assembleias Populares, na verdade, vamos ser bem sinceros aqui, viu? E sinceras. A gente apoiou vários candidatos ao longo da nossa atuação nos movimentos, e os próprios movimentos que a gente faz parte também já construiu outros mandatos, né? E para diversas disputas, né? Tanto para vereador quanto para deputado estadual, federal, enfim, a gente sempre tem um posicionamento político e o direcionamento de construir, né, com um campo de progressista, algumas candidaturas. O que acontece? A gente percebeu que tem um limite muito grande, pelo menos até hoje, em todas esses projetos que a gente já construiu, que a gente já apoiou, né, que a gente já apostou de alguma maneira para nos representar e para representar parte da população de João Pessoa e da Paraíba, a gente percebeu um limite muito grande no sentido da participação mesmo, né, da participação daqueles que elegeram esses parlamentares ou as parlamentares em construir esses mandatos, né? E a gente cansou também vem desse cansaço, né, da gente estar toda hora construindo, dialogando e apostando em construir nomes, personalidades e não construir projetos e ideias. Então, a gente também vem desse processo de cansaço e de repensar e refletir esses processos de construção dessas candidaturas, que muitas vezes se coloca como uma candidatura popular, mas que não abre espaço para construção e diálogo, nem mesmo para aquelas pessoas que ajudaram a construir as candidaturas, né? E que vieram a se efetivar enquanto mandatos. Então, a gente vem desse processo. E por isso que a gente também se coloca, porque a gente quer muito, muito fazer tornar esse mandato um mandato pedagógico, no sentido de reanimar as pessoas à política, né? De reanimar as pessoas para a participação política, de mostrar que é possível fazer diferente, que é possível envolver as pessoas na participação, e que a Casa Legislativa, ela é do povo, é o que está na Constituição. Se ela hoje não tem essa representatividade e esse envolvimento das vozes, né, da população, é porque há uma deformação nesse processo, e que a gente quer, vamos dizer, ajudar a desconstruir essa deformação e a reconstruir essa participação popular. E as assembleias populares, elas surgem dessa necessidade, né, primeiro da gente identificar essa problemática do distanciamento, por exemplo, do voto. O voto dos parlamentares, de uma forma geral, é muito distanciado do que as pessoas que o elegeram defendem muitas vezes, né? É um voto muito pessoal, né? Um voto que não escuta. Por exemplo, a gente teve recentemente na Assembleia Legislativa do Estado a discussão da reforma da Previdência Estadual, né? E o quanto as pessoas pressionaram, né, pela não aprovação dessa reforma, e ela foi aprovada, né, pela maioria da Casa Legislativa. Ou seja, quem elegeu essas pessoas, né, não os viu defender os seus direitos, né? Não os viu não os viu, como eu posso dizer, fazer a vontade da população, de parte da população, né? De João Pessoa. Foi uma reforma aprovada às pressas, sem discussão, sem participação popular. Então, as assembleias populares que a gente está propondo, elas vêm no sentido de abrir essa candidatura,
e o que será o mandato, né, que a gente está apostando nisso, abrir a participação popular, a construção das pautas vindas do povo de João Pessoa, de parte da população de João Pessoa, da onde eles vivem e da onde nós vivemos, que é onde a gente sente as necessidades. Aqui nos bancários, por exemplo, que é onde eu moro, provavelmente a pauta da mobilidade será uma pauta muito mais forte do que, por exemplo, lá em Laranjeiras, né, a pauta, por exemplo, da saúde, né, e da moradia, pode ser, com certeza, algo muito mais forte. Então, cada localidade vai ter a sua necessidade primária, né, a sua necessidade prioritária a ser discutida, e é isso que a gente quer fazer para envolver as pessoas de uma forma a participar das discussões do nosso mandato, de uma forma a participar da Casa Legislativa e de forma a reanimar as pessoas à política pedagogicamente, mostrando que, na verdade, não é para você eleger alguém de 4 em 4 anos, mas para você construir e participar ativamente dos votos, das discussões, das audiências, dos discursos que são proferidos nas casas legislativas, no nosso caso, na Câmara Municipal de João Pessoa. Então, é nesse sentido que a gente quer fazer as Assembleias Populares, fazê-las por tema e fazê-las por bairro, né? A gente identifica que as duas demandas são demandas interessantes da gente discutir, né? Primeiro partindo da localidade, de cada bairro e comunidade, e depois debatendo as necessidades da nossa João Pessoa a partir de temas como a mobilidade, que a gente tem tanta necessidade em João Pessoa, né, como geração de emprego e renda, né, que a gente estava discutindo, inclusive, aí no pós-pandemia, como o quadro que se desenha de reestruturação produtiva leva a gente a pensar muito mais na questão de geração de renda, né, do que necessariamente geração de novos empregos. Ao menos é o quadro que se desenha, o quadro que a professora que apresentou os dados do IBGE trouxe para a gente, né? E aí é nesse sentido que a gente quer propor e quer, de fato, efetivar as Assembleias Populares, que eu acho que é o carro-chefe da nossa candidatura, né? E que é assim, e que é o que a gente quer muito fazer, né? É um dos nossos maiores compromissos, é a participação política, a participação popular, né? É o nosso princípio da nossa candidatura coletiva. E essa acho que é uma receita, Heloísa, que me permita interromper aí a manifestação de alguns e perguntas, mas que eu acho que é a receita que de certa forma, sempre deu certo. E, rapidamente, eu queria lembrar aqui uma situação que eu acho que aconteceu bem distante, com a ideia do orçamento participativo, né? No entorno, por exemplo, de uma cidade como São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, né? Na região do Vale dos Sinos, você tem ali uma série de cidadezinhas, né? E era uma cidade em que era impossível, por exemplo, a eleição de um prefeito, de um executivo do PT, por exemplo, né? Era uma cidade muito conservadora, e eu lembro que no início dos anos 2000, nós elegemos lá o candidato do PT, foi uma vitória histórica do Vanazzi, e ao longo dos 8 anos seguintes, ou principalmente dos primeiros 4 anos, o que se viu foi uma transformação da cidade, principalmente em relação a essa pedagogia do orçamento participativo aí, né? O que é que aconteceu? 4 anos depois, você tinha diversas cidades, assim como Santa Rita e Bahia, aqui ao redor, né? São Sebastião, Estância Velha, Novo Hamburgo. 4 anos depois, aquilo que se imaginava impossível aconteceu. Quase todas as cidades ao redor de São Leopoldo elegeram candidatos populares, elegeram candidatos do PT. Obviamente que, ao longo dos anos, isso não deu certo para todas as cidades, né? Aquilo que se queria, que se viu, por exemplo, acontecer em São Leopoldo, não aconteceu necessariamente em todas elas. Mas você teve uma outra construção. E isso necessariamente, porque naquele momento se estabelecia essa relação com os movimentos populares, né?
Então, quando você tem um coletivo que está ligado a esses movimentos populares, eu não tenho dúvida de que essa relação e essa participação política, né, e esse estímulo a uma participação política maior, talvez seja a grande solução didática da nossa cidade. João Pessoa ainda precisa viver, está muito à frente em muitas coisas, né? Eu acho que nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, a gente viveu transformações do ponto de vista da educação, da nossa relação com a cidade, da nossa civilidade, da nossa urbanidade. Eu não tenho dúvida disso. Nem estive aqui, nem estava aqui quando esse processo aconteceu, essa transformação aconteceu, né? Da nossa relação com a cidade, uma cidade que era feita há 20, 30 anos, era feita de imigrantes, né, do interior. As pessoas viviam... João Pessoa já teve carnaval, com todos os seus bares e restaurantes fechados, finais de ano, quer dizer, isso mudou, né? E você começou a ter uma geração que nascia em João Pessoa, que tem uma outra relação com a cidade. E agora a gente está precisando construir essa participação popular. A gente tem uma periferia, a gente tem, e aí cabe um pouquinho da minha experiência com a educação popular, educação pública, né? Uma grande parcela dessa gurizada e dessa juventude que sabe necessariamente que não está incluída. Ela não se inclui, ela acha que não tem direito a isso. E é fundamental que a gente estabeleça uma outra relação de participação e de inclusão, e aí é uma sugestão, a partir da educação também, né? É fundamental. Acho que as escolas públicas de João Pessoa, do Estado, elas estão precisando de uma outra relação, porque os estudantes que estão ali dentro não se veem incluídos, né? E é onde a gente tem alguns comportamentos e algumas relações ainda muito primevas. Inclusive, por exemplo, Joel, quanto à aceitação de pessoas do grupo LGBT, né, de pessoas trans, de gays, né, que são absolutamente excluídas e violentamente excluídas do processo, né? Muitas delas, inclusive, com muita identidade, conquistam um espaço. Mas nesses ambientes, ainda a gente está vivendo uma relação muito antiga do ponto de vista das relações sociais, né? Eu acho que é por aí. Pronto, Heloísa, a gente já está conseguindo ver, né? Gente, mais alguém tem alguma pergunta ao pessoal do coletivo? Não queria me estender por mais tempo, tanto assim. Está muito legal a conversa, mas eu também imagino como é que está a musculatura aí desse pessoal essa hora da noite já. É importante que vocês perguntem, né? Claro, claro. Todo mundo aqui parece que a educação é professor. A gente sabe quando o aluno mas que a gente está cansado da sala de aula, a gente se sente mais empolgado. Então a gente está aqui tranquilo. Vamos nesse currículo político nosso. Então vamos... E agora que eu consegui aparecer, viu? Olha! Aí agora quer ficar um pouquinho, né, Luísa? Então, gente, alguém aí, Mozinho, Ana, Raquel, que é da área da saúde, aí, uma defensora feroz do SUS, né? Como é que enxerga isso? Que contribuições essas áreas poderiam dar para a gente? Eu fazer perguntas aí ao pessoal. Eu teria, assim, milhares de perguntas, mas enfim, vamos caminhando. E o grupo fica à vontade, se quiser colocar mais alguma coisa que é importante a gente divulgar, registrar, porque a gente está gravando esse momento, e vai se difundir aí, que seja importante. Se quiserem começar também a iniciar uma finalização desse trabalho, também fiquem à vontade. Beleza, deixa eu só acrescentar um pouco sobre o que a Luísa falou, dentro da pergunta anterior, sobre o caráter pedagógico da nossa campanha. Quando a gente decidiu e tal, os movimentos, a militância decidiu, não, precisamos ter um mandato coletivo, a gente decidiu nisso, velho, antes de tudo, em primeiro lugar, o Brasil não está no período de normalidade democrática, a gente não está. Então, isso é um fator fundamental nessas eleições. Nós não estamos em normalidade democrática. Vemos, de fato, a ameaça real do fascismo ou do neofascismo, de fato, esse autoritarismo, esse neofascismo está disseminado no Brasil já faz algum tempo. Com a eleição de 2008, ele foi às urnas, ele foi legitimado, como os outros processos do fascismo tradicional também, chegou legitimado pelas urnas. A gente vive num estado que alguns autores chamam, como Agamben, né? Estado de exceção permanente, ou seja, a gente
não precisa ter as ditaduras dos generais como no passado, que davam um golpe tradicional, instituiu uma ditadura, quebrava liberdades democráticas, que a gente faz hoje. A gente tem alguns momentos que você pega determinados indivíduos, determinados territórios e escolhe como territórios que devem ser ameaçados, que devem sofrer perda de direito, uma série de coisas. A gente viu com o processo que envolveu Lula, por exemplo, é emblemático disso. O que acontece nas comunidades, nas periferias, que já acontecia antes, só que agora tem o apoio oficial do Estado. É o Estado que legitima essa violência. Então, essa eleição é fundamental para isso, porque a gente vive nesse instante de resistência democrática, resistência da Constituição e defesa da Constituição de 88, que não foi a Constituição que nós sonhávamos, tipo, as lutas, não é, do povo da educação, da saúde, dos militantes da reforma agrária, inclusive, na Constituição de 88, era uma outra luta, mas foi aquela Constituição acordada, né? Já pegando aqui um pouco do que o Vinícius falou e do que o Marquinhos falou. Na Câmara Municipal, a gente vai ter que dialogar com Raíssa, vai ter que dialogar com Elisa Virgínia, que seria a principal bolsonarista, vai ter que dialogar com todo mundo. Eu fiquei triste algumas vezes quando, sábado passado, eu estava com o Marquinhos, a Heloísa estava com outra agenda com o Zefinha em outro lugar, estava com o Marquinhos em Castelo Branco, a gente passando com as pessoas conversando, e a galera, é tudo ladrão, é não sei o quê. Aí dá um pouco aquela tristeza, porque você compreende o desencanto das pessoas com a política. E o nosso mandato é justamente nessa possibilidade de reencantar, e tem gente que já na campanha, a Luísa falou anteriormente, disse para nós, velho, a candidatura de vocês me reencantou com a política novamente. Da gente poder ir para as pessoas, ir para as comunidades, e não, a política é isso. A política é soluções de problemas comunitários, é organizar a vida comunitária, é discutir os assuntos da polis, né, de todo mundo, dos LGBTs, das mulheres, dos negros e negras, enfim, e ouvir as pessoas e ir na base, não se afastar disso. Então, esse é o nosso caráter pedagógico fundamental. Se a gente, por exemplo, até hoje, enfim, hoje é 30, pronto, 30 de outubro, digo com seriedade, posso dizer por Heloísa, por Marquinhos, a gente tem a certeza de que o trabalho está sendo feito, está valendo a pena e está surtindo efeito, esse efeito pedagógico. Então, eu quero levar para João Pessoa essa outra proposta mesmo. Tem propostas concretas para a educação, inclusive, nem todos são professores, como o Carol falou, Raquel é da saúde, mas, por exemplo, na educação a gente tem uma defesa fundamental, que é da liberdade de cátedra, que está contida na Constituição, mas que sofre várias ameaças. São ameaças, às vezes, que, tipo, legalmente não vai ser derrubada, mas já fica o símbolo para as pessoas. Então, o professor hoje é visto como inimigo das pessoas, das crianças e adolescentes. Ele é visto mais como inimigo. Ele tá me doutrinando, vai ensinar minha criança a fazer sexo, a ser viado, a não sei o quê, sabe? Então... A fumar maconha. Então, hoje, um discurso de 4 anos para cá e de há 2 anos foi legitimado, por isso que a gente não vive em normalidade democrática, e a gente tem que defender isso, defender o óbvio. Não, defender o professor, ele tem que ensinar, ele tem que ter liberdade crítica. Aquele, quando era pirralho, velho, era tão comum o professor dizer, olha, é importante ensinar a consciência crítica do aluno, a ele fazer suas boas escolhas, a cidadania. Hoje isso é visto como algo inimigo da educação para esse modelo. Então, a candidatura tem esse papel. A gente vai defender a nossa Constituição, que está aí, com todos os defeitos, mas ela é a nossa Constituição e ela é fundamental nesse instante de anormalidade democrática. A gente quer ouvir as pessoas com as assembleias populares, tanto nos territórios como assembleias temáticas, por exemplo, pretendemos organizar assembleias da educação, LGBT, dos direitos humanos, da periferia, da juventude, e dessa forma fazer esse mandato e dizer às pessoas, a política é do que foi inventado pelo ser humano nos seus milhares de anos que está aqui na Terra, a melhor forma de solução de conflito, de resolução de problemas e de viver a vida comunitária. Não existe solução fora da política. Fora da política temos o autoritarismo, temos a barbárie e qualquer outra coisa. Então, essa defesa da política a gente faz. Por isso que a nossa candidatura tem esse papel pedagógico interessante. Mas Marquinhos falou, Heloísa também, temos várias propostas já para várias temáticas que foram construídas todas coletivamente. Mas é isso. E
estou muito feliz por vocês estarem aqui. São 9h07 numa sexta-feira à noite, né? E tá dialogando sobre política. Isso me encanta, isso me anima profundamente e me enche de esperança. A esperança de esperançar, não é como diz Paulo Freire, não é aquela esperança passiva que você fica esperando, não, mas a esperança ativa de você ir atrás, de você construir esse verbo esperançar, né? A gente está esperançando já ao longo da nossa trajetória política e nessa quadra histórica, nesse momento aqui que a gente vive, esperançando para ocupar uma vaga coletiva na Câmara Municipal. É isso, me empolguei um pouco. Meninos, eu queria muito agradecer também a presença de todos. Entrou agora aqui uma pessoa muito querida também, a Cátia Simone, companheira antiga do teatro, e agradecer e ficar assim, primeiramente manifestar a minha alegria por vê-los tão vibrantes, né? Mesmo depois de um dia como esse, por vê-los tão vibrantes, porque é isso que eu acho que tem faltado a gente. A gente tem ouvido muito dos colegas assim, olha, estou muito desanimado dessa eleição. Eu, ao contrário, fico insistindo que sou tão vibrante quanto em qualquer eleição, porque acredito no processo eletivo. Acho que esse país ainda é um modelo, inclusive para o mundo. Você está vendo uma eleição agora nos Estados Unidos que parece ridículo se tratando de um país tão moderno quanto os Estados Unidos, né? E a primeira economia capitalista do mundo, mas é impressionante o quanto nós somos um modelo para isso ainda, né? Um país que só tem dois candidatos toda eleição é um absurdo, né? Talvez 33 partidos competindo não seja um exagero, mas, enfim, acho que nós temos representações as mais diversas, né? E estou muito feliz e saio muito também, como Carol disse aí, alimentado, estimulado para divulgar ainda mais essa candidatura de vocês. Agradecer a participação de todos, dizer que o número é 13555, não é isso, não? É isso, 13555, e confirmar que foi a mãe de Marquinhos que fez a música. Eu vi. Muito legal o material de vocês, está muito legal, viu? É outra coisa muito interessante. E queria aqui, de público, me colocar à disposição, porque sou professor de língua portuguesa há 28 anos. Quando quiserem escrever, pensar, tiverem alguma dúvida, alguma consultoria, estou cá. Em Micasa. Eita, que coisa boa! Com certeza a gente vai precisar. Não, com certeza. E para a educação, né? Pensar, mas aí vocês já estão evidenciando essas assembleias populares, e quando a coisa tiver a ver com minha categoria também, meu bairro, eu vou com certeza estar junto ali, cobrando, sugerindo, participando da melhor maneira possível. Tá bom, meninos? Agradecer aí Marquinhos, Heloísa, Joel. Quem está mais também aqui do coletivo? Só os três, né? Adriana também não. Adriana não, né? Acho que a Adriana é da aqui. Participou aqui Silvia. A Tânia é do grupo, né? A Tânia é do GT, né? De trabalho, não é co-vereadora, A Tânia é do GT. Tá. É do GT. Ela faz parte do coletivo mais amplo, né? Tá bom. Tem a Yara Lucena também, que está aqui participando. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Silvia chegou a entrar, mas saiu. O coletivo é Yara, Heloísa, Marquinhos, Joel e Zefinha, não é isso? Não, Juju. É Juliana. Juliana, eu, Marquinhos, Joel e Dona Zefinha. Vocês precisavam escutar Dona Zefinha falar, minha gente, porque não tem quem não fique assim quando ela fala. Não, escutar, inclusive, quem teve a experiência como eu já tive, por exemplo, de estar dentro de uma escola do Movimento Sem Terra, vendo as lideranças daquele movimento e vendo as crianças brincando como elas brincam, todas preparadas para a defesa de seu espaço, é uma das experiências mais interessantes que eu tive. Isso faz quase 30 anos e a Alessandra sabe, todas as vezes eu trago essa experiência, porque para mim foi uma das coisas mais importantes. E a partir daí, eu já, obviamente, tinha consciência de muita coisa, mas eu percebi a importância de um movimento como o Movimento Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, enfim, todos os movimentos sociais. E se essa candidatura continuar ligada aos movimentos populares, eu acho que nós estamos muito bem de futuro, né? Tá bom, meninos? Eu vou só terminar a gravação, que ainda há pouco terminou sozinho, não fui nem eu que bati aqui não, viu? Mas vou juntar os dois vídeos, não se preocupe, vou editar um só
e depois distribui para você. Então, só dá um tchauzinho aqui para parar a gravação e a gente se despede mais informalmente depois. Então, muito obrigado ao coletivo, um grande abraço. Obrigada. Vamos para frente, vamos para a luta e boa sorte aí nessa campanha. Beleza.